Olá pessoal, a pesquisa que eu venho desenvolvendo com a orientação do professor Wagner, ela tem aí como um título provisório os PCNs e a contribuição dos pareceres na produção de novos saberes. Ela é um dos vínculos do subprojeto às reformas curriculares e os experts, a produção de saberes para o ensino e para a formação de professores. Busca-se compreender os bastidores da elaboração dos PCNs do primeiro e segundo ciclo do ensino fundamental de matemática nessa perspectiva histórica, identificando quem foram os experts e quais suas expertises na elaboração de tal documento, dando continuidade aí a essa linha do tempo que está sendo construída pelo GEMAT. É importante ressaltar que essa pesquisa, como ela trata dos PCNs, os PCNs eles foram publicados na década de 1990. Uma época de muita intensificação da política neoliberal, onde o Brasil ele foi submetido a seguir normas estabelecidas internacionalmente em relação à sua estrutura de ensino. Nessa época, para a gente entender um pouquinho esse contexto, 22% da população brasileira era analfabeta e 38% só tinham o primeiro segmento do ensino fundamental, a antiga quarta série. Então aí, se nós somarmos esse 22% com o 38%, 60% da população era considerada desqualificada. Por se tratar aí dessa pesquisa no âmbito da história e a fundamentação teórico-metodológica da investigação está relacionada com os três textos. Então, está relacionada com as ideias de Dessertaux, Gisburg e Valente. Por que Dessertaux? Destaca que o historiador possui sua função de dar voz ao não dito, certo? Seu pensamento ele oportuniza para nós a relatividade das ideias sobre o objeto, evitando-se assim na escrita histórica uma tendência à produção de verdades. O discurso histórico compromete-se com o que pode ser verificado e atestado cientificamente. Para Dessertaux, a escrita da história faz parte de uma prática social, submetida a uma ordem cronológica do discurso, e essa escrita ela acaba por fazer a história, como também por contar histórias, sendo assim de interesse ao caráter de ensinamento para a sociedade. Gisburg traz para nós, ele é conhecido, na verdade, como um dos pioneiros do estudo da microhistória. O que ele traz para nós? Por que sua importância na minha pesquisa? Ele remete a reflexões a respeito de uma análise sofisticada e minuciosa no objeto, oportunizando olhares aos detalhes e ao contexto, favorecendo então aos aspectos aí voltados a ressignificações e à construção dos fatos históricos. O professor Wagner é um pesquisador que já trata da forma da construção dos fatos históricos, então favorecendo o processo de interrogações ao evidente, que é o que ele sempre destaca para nós. Ele apresenta que os fatos históricos eles são constituídos a partir de traços deixados no presente pelo passado. Ou seja, o historiador precisa efetuar um trabalho sobre esses traços para construir os fatos. Trabalho esse que sustenta aí as pesquisas do GEMAT. Os fatos históricos são construções do historiador a partir de suas interrogações. Para o professor Valente, o trabalho do historiador ele não se limita à construção de uma simples narração. É necessário a interpretação
dos processos. No que se refere a procedimentos, ele nos remete a analisar criteriosamente as fontes para verificar a veracidade e não cometer erros. Em resumo, os três autores apresentam uma série de características comuns. Direcionam discursos e sustentam a construção de fatos históricos, por meio de uma análise própria e diferenciada de objetos. Espero ter conseguido aí abranger os três textos, dando esse significado para cada um deles, porque os três são importantes.